tema tributário se destacou na sessão plenária do Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira. Os ministros começaram a julgar recurso que questiona a decisão do Supremo que determinou a exigência de lei para conceder imunidade tributária às entidades beneficentes. A repórter Carla Lucena tem os detalhes para a gente. Oi, Carla. Boa noite. Olá, William. Boa noite para você, boa noite a todos. E vamos entender um pouquinho sobre este caso. No ano passado, o plenário do STF aprovou que as regras para permitir a imunidade tributária de entidades beneficentes devem estar previstas em lei complementar. Inclusive, essa foi a tese aprovada no recurso que estava sendo julgado com repercussão geral, o que quer dizer que a decisão deve ser adotada no julgamento de processos semelhantes nas instâncias inferiores. E foi justamente contra essa tese que a União apresentou o recurso que começou a ser julgado na sessão desta quarta-feira. A União alega que essa tese ela é abrangente e também pediu um prazo para que o Congresso Nacional edite uma norma aí trazendo essas regras. O julgamento não foi concluído hoje porque a ministra Rosa Weber pediu vista, ou seja, pediu para analisar melhor este caso. Mas o relator do recurso, o ministro Marco Aurélio, votou na sessão de hoje. Veja na reportagem. Na sessão, o ministro Marco Aurélio disse que é necessária a determinação do Supremo que indica lei complementar para imunidade tributária de entidades beneficentes. Ao negar o pedido da União, o ministro ressaltou que não é preciso prazo de 2 anos para que o Congresso edite norma com as regras. Assusta muito a generalização do Instituto da Modulação, fazendo surgir o que já rotulei no plenário como inconstitucionalidade útil, apostando-se na morosidade da Justiça. O plenário ainda retomou o julgamento de ação para saber se a Receita Federal pode cassar registro especial de empresas da indústria tabagista que não pagarem tributos ou descumprirem obrigações acessórias. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que tinha pedido vista, votou a favor do cancelamento do registro. Não se concebe, nos dias atuais, alguém ser apenado sem que lhe seja dado oferecer as razões que justifiquem ou expliquem seu comportamento. As lições, assim, não infirmam, ao contrário, afirmam, deve o contribuinte e pode, sob o palio da liberdade de iniciativa, ter garantidos todos os seus direitos, mas não equivale a afirmar que ele possa adotar prática comercial ou empresarial dirigida à inadimplência contumaz e pré-ordenada. Assim também votou a ministra Rosa Weber. Mantenho o entendimento que adotei ao julgamento, né, do tema similar. Se o tribunal entender de apreciar, considerados esses novos dispositivos, o que eu, com todo respeito, não me parece, com todo respeito, mais adequado, eu acompanharia, porque as normas previstas parecem sim que já levam à observância do devido processo administrativo. O ministro Alexandre de Moraes também é favorável à cassação. A única diferença é que ele já considerou lei de 2012, editada após o início do julgamento dessa ação em 2010. O ministro Ricardo Lewandowski seguiu esse entendimento. Se uma empresa que reiteradamente descumpre as suas obrigações tributárias, ela acaba fornecendo seus produtos mais barato e acaba, a partir de uma atividade ilícita, que é a sonegação fiscal, acaba também prejudicando a livre concorrência entre os demais. Então, a sanção aqui não me parece uma sanção criada tão somente para cobrar a tributação, mas uma sanção que vale para 3 hipóteses, e são as 3 hipóteses que claramente afetam a livre concorrência no mercado. Eu entendo que a indústria tabagista pode sim submeter-se a um regime especial, pode sim ter o seu registro cassado nas hipóteses em que a legislação aplicável especifica. O ministro Luiz Fux é favorável à cassação e julgou totalmente improcedente a ação. O cancelamento do registro não impede de modo definitivo a atividade econômica que poderá ser estabelecida desde que cumpridas as exigências legais. Além disso, a liberdade de iniciativa, quando exercida de forma abusiva, deixa de merecer a tutela do ordenamento jurídico.
Bom, e a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zucolotto, tem outros detalhes da sessão de hoje para a gente. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Karina, nesse caso, todos os ministros votaram, mas o julgamento não foi concluído, né? Os ministros, menos o ministro Edson Fachin, que é o sucessor do ministro Joaquim Barbosa, relator, que não votou, que o ministro Joaquim Barbosa já havia proferido o seu voto, estabelecendo uma linha de raciocínio no sentido de que a lei é constitucional, mas estabeleceu condicionantes para que a cassação pudesse acontecer, o cancelamento do registro pudesse acontecer. O ministro Dias Toffoli e o ministro Luiz Roberto Barroso se declararam também impedidos por já terem atuado nesse processo e os demais ministros acabaram votando na sessão de hoje. Apenas o ministro Marco Aurélio entendeu que a legislação apontada era, sim, absolutamente constitucional e julgava totalmente procedente a ação direta de inconstitucionalidade. Mas os demais ministros acabaram ficando divididos no plenário, formando duas correntes, vamos dizer assim, 4-4, 4 a favor da interpretação conforme dada pelo relator e já aposentado ministro Joaquim Barbosa, e outros 4 ministros entendendo, com a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, que a princípio não concordava com as condicionantes estabelecidas pelo ministro Joaquim Barbosa, em razão da lei que veio posteriormente ao ajuizamento dessa lei que estava sendo questionada, e estabelecia também uma interpretação conforme para dar efeito suspensivo ao recurso administrativo contra a decisão que determinava o cancelamento. 4-4 no plenário, não se chega a um quórum determinado pela Constituição para se imprimir uma interpretação conforme a Constituição e nem para se declarar a inconstitucionalidade nem a nulidade de qualquer lei ou ato normativo. E diante de um impasse em que os ministros estavam discutindo uma tentativa de se chegar a um voto médio para se resolver essa questão tributária, a ministra Carmen Lúcia e os demais ministros preferiram, então, suspender esse julgamento para, no momento posterior, trazer o resultado final e definitivo para essa ação direta de inconstitucionalidade, que deverá afetar várias fábricas de cigarros no Brasil. Então, é uma matéria tributária, tema complexo, vamos aguardar o retorno desse julgamento para a conclusão e a finalização do julgamento dessa ação direta de inconstitucionalidade. Karina, e depois desse julgamento, os ministros julgaram improcedente uma lei do Rio Grande do Sul? Muito rapidamente, Érica, porque a maior parte do tempo da sessão de hoje foi dedicada justamente a essa ADIM sobre as empresas tabagistas. Uma lei do Estado do Rio Grande do Sul foi declarada inconstitucional porque a Assembleia Legislativa teria determinado que toda a legislação que regulamentasse organismos geneticamente modificados deveriam seguir o que determina a lei federal e, com isso, teria ferido a autonomia do Estado para legislar sobre produção, saúde, produção e consumo, saúde e proteção ao meio ambiente. Então, por unanimidade, os ministros declararam a inconstitucionalidade dessa norma.